Um CEO de 165 milhões escreveu num guardanapo de linho algo que nenhum contrato, nenhuma proposta, nenhuma negociação jamais havia exigido dele: honestidade pura. Uma garçonete de 1.700 mensais leu aquele pedido no banheiro de serviço e chorou. Não de medo, mas de reconhecimento. E o que aconteceu nas 24 horas seguintes mudou os dois de um jeito que nenhum dos dois havia calculado. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca imaginou que a noite do aniversário de 70 anos de sua mãe seria a noite em que ele menos pareceria a si mesmo. Ele tinha 41 anos, 280 funcionários respondendo ao seu nome e uma empresa que faturava 165 milhões de reais por ano, gerenciando eventos corporativos e espaços de luxo em São Paulo. Era o tipo de homem que entrava em qualquer sala e sabia, antes de sentar, exatamente onde estaria o poder e como acessá-lo. Tinha construído tudo isso com precisão cirúrgica ao longo de 15 anos. E havia algo nessa precisão que era ao mesmo tempo sua maior força e seu custo mais alto: a incapacidade de lidar com o que não podia ser negociado, planejado ou revertido por competência. Ele havia chegado ao salão nobre do Hotel Unique, nos Jardins, às 19h15 de um sábado de setembro, com a gravata já afrouxada antes de entrar. Não era desleixo. Era a linguagem silenciosa de um homem que precisava de 1 centímetro de ar antes de assumir o papel que aquela noite exigia. O hotel era exatamente o tipo de espaço que ele conhecia por dentro e por fora. Havia gerenciado eventos maiores naquele mesmo salão, conhecia os corredores laterais, sabia onde ficavam os extintor e os pontos cegos das câmeras. Mas conhecer um espaço profissionalmente não é o mesmo que ser capaz de habitá-lo emocionalmente, e Rodrigo sabia disso com uma clareza que tentava ignorar. O salão nobre estava sendo preparado com a precisão que ele próprio havia contratado da equipe do Buffet Estrela. Mesas redondas cobertas de toalhas de linho marfim, centros de mesa com orquídeas brancas e velas baixas em porta-velas de cristal, taças dispostas em sequência exata, a iluminação ajustada para aquele dourado específico que faz qualquer mulher com mais de 60 anos parecer exatamente como ela quer parecer numa fotografia. Era bonito, era caro, era absolutamente impessoal, da maneira que os eventos de luxo sempre são. Perfeitos como vitrines, frios como espelhos. Rodrigo ficou parado por 3 segundos na entrada do salão, a mão esquerda no bolso do paletó, os olhos varrendo o espaço com o automatismo profissional de quem passou 15 anos avaliando produções alheias. A equipe de garçons se movia entre as mesas em silêncio, ajustando talheres, centralizando arranjos, verificando cada detalhe com a eficiência ensaiada que ele mesmo havia exigido no briefing. Tudo estava certo, tudo estava no lugar. E havia naquele tudo certo um peso que ele conhecia bem, o peso de um homem que organizou a perfeição para a mãe e chegou sozinho para ela. 11 meses. Era quanto tempo havia passado desde o fim do noivado com Isabela Fontes. 4 anos de relacionamento, 8 meses de noivado e uma conversa de 40 minutos num domingo à tarde que desfez tudo isso com a frieza de uma rescisão de contrato. Rodrigo tinha sido honesto naquela conversa. Talvez honesto demais, talvez da maneira errada, talvez na hora errada, talvez simplesmente demais para quem não estava pronta para ouvir. Isabela havia dito que ele nunca estava realmente presente, que vivia mais nos eventos que produzia do que no relacionamento que teoricamente mantinha, que ela havia tentado durante anos encaixar-se numa agenda que nunca tinha espaço real para ela. Rodrigo não havia discutido, não havia suplicado. Havia concordado em silêncio com a maior parte do que ela disse, e esse silêncio tinha sido interpretado, corretamente, como confirmação. O problema não era o término.
O problema era o que veio depois, o que aquela noite específica representava. Isabela Fontes e Eduardo Meirelles. Rodrigo sabia há 3 semanas que os dois estavam juntos. Uma fonte na coluna social de O Globo havia vazado antes da confirmação oficial. E sabia também que eles estariam naquela festa. Eduardo Meirelles era sócio fundador da Meirelles Produções, o segundo maior concorrente da Cavalcante no mercado de eventos corporativos em São Paulo, e havia nos últimos 2 anos conquistado 3 contratos que deveriam ser da Cavalcante por lógica de mercado e que foram para a Meirelles por razões que Rodrigo ainda não conseguia nomear com precisão. Ver Isabela entrar de braço dado com Eduardo Meirelles naquela noite específica, no aniversário de 70 anos da sua mãe, diante de 180 convidados, com fotógrafo contratado e coluna social confirmada, seria lido por qualquer pessoa naquela sala como derrota dupla, profissional e afetiva, simultânea, pública. E ele havia chegado sozinho, sem plano, com a confiança vazia de homem acostumado a resolver tudo, exceto o que mais importava. Rodrigo foi até o bar e pediu um uísque com gelo. Não porque precisasse, mas porque ter um copo na mão era a melhor desculpa conhecida para não ter de apertar a de ninguém. Ficou de frente para o salão, de costas para a janela que dava para o jardim iluminado do hotel e deixou os olhos percorrerem os grupos que começavam a se formar, convidados chegando em pares e em trios, abraços e beijos no ar, risos que eram metade alegria e metade performance social. Ele conhecia ao menos 80% das pessoas naquele salão. Conhecia pelo nome, pelo negócio, pela reputação. Conhecia o suficiente para saber que qualquer conversa que iniciasse naquela noite teria ao menos uma camada de interesse por baixo. Um contrato a discutir, um favor a mencionar, uma informação a extrair. Era o preço de ser quem ele era. E havia noites em que esse preço parecia absolutamente justo. E havia noites em que parecia insuportável. Aquela era claramente uma dessas noites. Valentina Souza havia chegado ao Hotel Unique pela entrada de serviço 4 horas antes, às 16 horas em ponto, carregando a bolsa de napa preta gasta nas alças por cima do uniforme de trabalho, ainda dobrado dentro. Ela sabia o caminho de memória. 3º corredor à direita, depois do elevador de serviço. Porta com trava verde no alto. Vestiário feminino com 6 armários e 2 espelhos. O menor deles rachado na quina inferior esquerda desde janeiro e que ninguém havia trocado. Tinha trabalhado naquele hotel em ao menos 12 eventos nos últimos 3 anos. Conhecia os corredores, os atalhos, os banheiros de serviço, onde a pressão da água caía nos momentos errados, os pontos onde o ar-condicionado fazia barulho. Conhecia o hotel da maneira que só se conhece um lugar quando se entra por ele pela porta dos fundos. Ela tinha 29 anos e um filho de 5 que estava naquela noite com a avó materna no apartamento de 42 metros quadrados no Tatuapé, provavelmente dormindo de frente para o desenho que tinha passado às 18 horas e que Miguel assistia independentemente de já ter visto 3 vezes. Valentina havia saído do apartamento às 15h30 com o café frio ainda na xícara, o beijo no rosto do filho que cheirava a shampoo de girassol e a lembrança da mãe dizendo: "Você chega tarde essa noite", com o tom de quem não estava perguntando, mas registrando, como se todo evento noturno fosse uma ausência que precisava ser contabilizada. Valentina havia respondido: "Meia-noite, no máximo 1", e descido as escadas do 3º andar sem esperar confirmação. 3 anos no Buffet Estrela, R$ 1.700 mensais, mais gorjetas que completavam cerca de R$ 400 nos eventos maiores como aquele. Era um número que ela conhecia de memória, não porque o decorasse, mas porque era o tipo de número que se vive, que aparece na fatura do cartão atrasada, no cálculo de cabeça que se faz no corredor do mercado antes de colocar algo no carrinho, na conta rápida de: se eu trabalhar mais 2 noites esse mês,
Tenho para o conserto do botão de volume do controle remoto do Miguel. Era uma vida construída em cálculos pequenos que somavam em algo que funcionava, desde que nada quebrasse, desde que ninguém adoecesse, desde que o mês não tivesse mais dias do que o salário. Valentina trocou de roupa, prendeu o cabelo no coque padrão de serviço e foi ao salão principal às 16h30 para começar a montagem das mesas. Era conhecida na equipe pela precisão. Conseguia alinhar talheres sem régua, centralizar arranjos sem medir e tinha uma memória de serviço que seus colegas chamavam de fotográfica. Se uma taça estava 2 centímetros fora do lugar depois de 1 hora da montagem, ela notava. Havia ganhado um apelido silencioso entre os colegas que ela só soube muito depois. A que não perde o sorriso, nem quando o cliente passa dos limites. Não era ironia. Era genuíno. Havia algo em Valentina que permanecia intacto, mesmo quando a situação tentava desfazê-lo, uma espécie de presença quieta que não precisava de aprovação para se manter de pé. A festa começou às 19h30. 180 pessoas, a maioria na faixa dos 50 e 60 anos, o tipo de evento que tem champanhe francês na entrada e discurso emotivo durante o jantar e termina com alguém chorando de felicidade perto do bolo. Dona Lúcia Cavalcante havia entrado no salão às 20 horas, com um vestido dourado que claramente havia escolhido durante semanas e um sorriso que era metade alegria pelos 70 anos e metade desconforto de quem preferia festas menores, mas havia dito sim por amor ao filho. Rodrigo havia ficado ao lado dela nos primeiros 30 minutos, recebendo cumprimentos como se fossem delegações, o braço no ombro da mãe com uma naturalidade que custava mais do que parecia. Às 20h40, Valentina estava no lado leste do salão com a bandeja de taças de espumante quando a convidada aconteceu. Ele estava a menos de 4 metros. Valentina jamais saberia disso. Ela estava de costas para ele quando a mulher, claramente no limite da 3ª taça de champanhe, bateu no braço da bandeja com um gesto largo de quem gesticula enquanto fala. E 7 taças de cristal foram ao chão simultaneamente com o tipo de barulho que para uma conversa inteira. O salão virou uma fração de segundo. Cabeças viraram. Valentina abaixou no mesmo instante, sem hesitar, sem olhar para o lado para medir a reação de ninguém. Tirou a bandeja debaixo dos cacos primeiro, depois os cacos maiores com a mão, depois o guardanapo da cintura para os fragmentos menores, tudo em movimentos precisos e silenciosos, como se aquilo fosse uma coreografia que ela havia ensaiado. A convidada ficou parada olhando para baixo, com a expressão de quem mistura constrangimento com a indignação injusta dos que se sentem responsáveis, mas não querem ser. Valentina olhou para ela, já de pé, com a bandeja e os estilhaços recolhidos, e disse com uma calma completamente desprovida de ironia: "Desculpa pelo susto." Pediu desculpas, pelo barulho que a outra havia causado. Não por obrigação, não por protocolo. Havia naquele desculpa algo que soava como genuíno cuidado pela mulher que tinha derrubado tudo, como se Valentina entendesse que o constrangimento daquela mulher precisava ser diminuído mais do que o dano precisava ser atribuído corretamente. Rodrigo havia visto tudo. Estava a menos de 4 metros de frente, o uísque parado na mão. Tinha visto a queda, tinha visto o instinto imediato, tinha visto os movimentos sem plateia, sem olhar para os lados para verificar se alguém observava, sem fazer cara de mártir, sem aguardar reconhecimento. Era dignidade completamente privada, completamente destituída de audiência, e havia naquela dignidade algo que ele não via há muito tempo nos círculos que frequentava. Nos seus círculos, todas as ações tinham audiência, toda gentileza tinha calculadora. Aquilo era diferente de um jeito que ele não conseguia nomear com precisão, mas que sentiu com uma intensidade desconcertante para alguém que havia chegado aquela noite achando que não sentiria mais nada de importante.
Valentina voltou ao posto. Rodrigo ficou onde estava, o uísque ainda parado na mão. 10 minutos depois, às 20h50, a porta lateral do salão abriu e Isabela entrou. Ela estava de vermelho, um vestido que Rodrigo nunca havia visto, claramente novo, claramente escolhido para aquela noite especificamente. Estava de braço dado com Eduardo Meirelles, que sorriu para o salão inteiro com a descontração de quem sabe exatamente o que está fazendo e adora o que sabe. Câmeras de celular, beijos de cumprimento, risos. A coluna social chegou mais perto. Rodrigo sentiu o estômago virar com uma velocidade que o surpreendeu. Ele havia achado que estava preparado para isso. Havia ensaiado mentalmente a indiferença, havia convencido a si mesmo durante semanas que não sentiria quase nada. Não estava preparado. Sentiu tudo. A humilhação vinha não do que eles representavam juntos, mas do que a presença dos dois dizia sobre a ausência dele. Sozinho, sem plano, numa noite em que qualquer sinal de fragilidade seria fotografado, interpretado e circulado até a segunda-feira. Ele pegou um guardanapo de linho da mesa mais próxima. Tirou a caneta do bolso interno do paletó, a caneta preta que sempre carregava para assinar contratos, que havia assinado contratos de 10 milhões de reais com aquela mesma caneta e aquele mesmo peso na mão. E escreveu. Não pensou antes de escrever, o que em si era extraordinário para um homem que pensava antes de respirar. As letras saíram pequenas de quem está prestes a fazer algo que nunca faria. Finja que me ama, só por 24 horas. Não vou te pedir para mentir sobre quem você é, só para ficar ao meu lado esta noite e amanhã de manhã. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas estou pedindo assim mesmo. R. Cavalcante. Dobrou o guardanapo em 4. Esperou. Quando Valentina passou com a bandeja, ele colocou o guardanapo no centro, entre 2 taças, sem dizer nada, sem olhar diretamente para ela. Apenas um depósito silencioso, como se fosse uma gorjeta em papel. Valentina sentiu o peso diferente quando chegou ao corredor. Pegou o guardanapo, pensando que era uma nota de dinheiro dobrada. Acontecia às vezes. E só abriu no banheiro de serviço do 2º andar, encostada na parede de azulejo branco frio. Leu. As letras eram firmes, mas apertadas, como quem escreve rápido, sem espaço para arrependimento. Releu. Ficou parada por um momento com o papel entre os dedos. E então algo aconteceu que ela não havia calculado. Os olhos marejaram, não de medo, não de indignação, não da estranheza da situação. Havia aquela frase no meio do bilhete. Sei que não tenho direito de pedir isso. Que soava mais honesta do que qualquer coisa que havia ouvido de qualquer homem em anos. Havia em toda aquela confissão escrita às pressas uma vulnerabilidade que não combinava nada com o nome gravado em relevo nos cartões distribuídos no saguão do hotel, que não combinava com o tipo de pedido que homens ricos fazem para mulheres em situações como aquela, que não combinava com nenhuma das versões que ela havia imaginado ao abrir o guardanapo. Ela secou o rosto, respirou fundo. Olhou para o azulejo branco à sua frente por 7 segundos que pareceram muito mais do que isso, e foi ao corredor do 2º andar às 21h em ponto. Rodrigo estava no corredor do 2º andar quando ela apareceu. Havia escolhido aquele espaço com o automatismo de quem conhece o hotel por dentro. O 2º andar era o andar dos salões menores, desocupados naquela noite, com a iluminação reduzida à meia potência e o barulho da festa chegando de baixo como um murmúrio abafado, uma distância gerenciável do que acontecia no salão principal. Ele estava de pé perto da janela que dava para a rua Brigadeiro Luiz Antônio. As luzes dos carros lá embaixo desenhando listras douradas e vermelhas no asfalto molhado de uma garoa que havia começado sem que ninguém prestasse atenção. Tinha a gravata completamente solta agora,
a primeira metade do uísque evaporada, e o tipo de postura de um homem que havia decidido fazer algo e estava aguardando as consequências com a consciência levemente anestesiada pelo arrependimento preventivo. Valentina parou a 2 metros de distância. Ela tinha o guardanapo na mão, dobrado de volta nos 4 dobros originais, e olhou para ele com uma expressão que Rodrigo não soube classificar imediatamente. Não era raiva, não era desconfiança, era algo mais próximo de avaliação. O olhar de alguém que precisa decidir rapidamente se o que está na frente é seguro ou não, e que tem experiência suficiente com humanos para fazer essa leitura sem muito margem de erro. Rodrigo percebeu que ela estava esperando que ele falasse primeiro, e que era exatamente o correto, porque ele havia escrito o bilhete. Ele disse, mais baixo do que havia planejado: "Obrigado por ter vindo." Valentina disse apenas, "Fala." E então ele falou, com uma objetividade que não era frieza, mas era o único modo que ele conhecia de dizer a verdade sem deixar espaço para interpretação equivocada. Explicou à ex-noiva, o concorrente, a mãe que estava no salão de baixo e que perceberia tudo no momento em que Isabela e Eduardo chegassem até a mesa dela. A humilhação calculada de aparecer sozinho naquela noite específica. O que aquela imagem significaria para cada pessoa naquele salão que os dois conheciam e que leriam aquilo como derrota dupla, afetiva e profissional, simultânea e pública. Não exagerou. Não pediu compaixão. Apenas organizou os fatos como organizava qualquer briefing, com a diferença de que desta vez os fatos eram todos sobre ele próprio e sobre o quanto havia chegado àquela noite sem nenhum recurso disponível, exceto a honestidade de um guardanapo. Valentina ouviu tudo sem interromper. Ficou com os olhos levemente abaixados, não de submissão, mas de concentração. O olhar de quem está processando, não de quem está esperando sua vez de falar. Quando ele terminou, houve um silêncio de alguns segundos que não era vazio. Era o tipo de silêncio em que uma decisão real está sendo tomada. Então ela disse, "Se alguém perguntar quem eu sou, vou dizer que sou garçonete. Não finjo ser o que não sou." Rodrigo disse, "Tudo bem", sem pestanejar. Não como quem aceita uma condição desfavorável por falta de opção melhor. Como quem, naquele segundo, percebe que a condição é exatamente a única que faz aquilo possível de ser honesto. Valentina dobrou o guardanapo mais uma vez e colocou no bolso do avental. Olhou para ele por um momento, como se verificasse uma última coisa internamente, e então disse, "Vou precisar de 5 minutos para falar com a supervisora." Rodrigo assentiu. Ela foi. Voltou em 4. Eles desceram juntos pela escada principal, não pelo corredor de serviço. Valentina havia deixado o avental e a bandeja para trás, mas estava com o uniforme. Camisa branca de manga longa, calça preta, sapatos de trabalho com a sola levemente desgastada. Não havia nada que pudesse ser feito quanto a isso, e nenhum dos dois tentou. Havia algo naquele detalhe, ela de uniforme, ele de terno, que era simultaneamente a coisa mais estranha e a mais honesta daquela noite, uma transparência involuntária que dispensava qualquer disfarce. Entraram no salão pelo corredor lateral às 21h15. Rodrigo colocou a mão levemente nas costas dela. Não possessivo, apenas indicativo de direção. O gesto discreto de quem navega um espaço cheio. Valentina não se afastou, não se aproximou, manteve o passo regular, a postura ereta, o olhar no salão à frente com aquela mesma presença quieta que ele havia observado 40 minutos antes, quando ela limpou o chão de cacos de cristal sem precisar de plateia. O salão percebeu. Não de forma dramática, não com paradas e olhares abertos, mas com os microajustes sociais que Rodrigo conhecia bem. Conversas que faziam uma pausa imperceptível, olhares que desviavam rápido demais para serem casuais, sorrisos que se ajustavam ao novo dado disponível.
Era a linguagem silenciosa de 200 pessoas recalibrando informações ao mesmo tempo. E Rodrigo havia aprendido a ler esse idioma durante anos de eventos corporativos. O que ele viu naquele momento foi diferente do que havia temido. Não era pena, não era escárnio, era simplesmente curiosidade. E curiosidade era completamente administrável. Isabela os viu perto do buffet. Rodrigo percebeu, pelo modo como ela parou no meio de uma frase dirigida a Eduardo, o olhar dela cruzando o salão com uma velocidade e uma precisão que só tem as pessoas que estão, simultaneamente, tentando não procurar alguém e procurando o tempo todo. Eduardo Meirelles virou um segundo depois, com a lentidão calculada de quem não quer parecer afetado e afeta exatamente por isso. Os quatro se encontraram no espaço de 2 metros quadrados, perto das travessas de entrada. Era o tipo de situação que poderia ter sido horrível de dezenas de maneiras diferentes, e Rodrigo estava suficientemente consciente de todas elas para sentir o estômago apertar, no momento em que Isabela abriu o sorriso social. O sorriso de quem está preparada para o incômodo e decidiu performar elegância sobre ele. Rodrigo, ela disse, com o tom de quem usa o primeiro nome como se fosse um território que ainda conhece. Isabela. Ele respondeu com a mesma neutralidade, depois olhou para Eduardo com um aceno de cabeça que era ao mesmo tempo cumprimento e demarcação. Eduardo. Valentina estava ao lado de Rodrigo quando Isabela olhou para ela. Havia naquele olhar uma avaliação rápida. A camisa branca, a calça preta, os sapatos, seguida de um sorriso que tentava ser gentil e era condescendente da maneira que certos sorrisos são condescendentes sem que a pessoa perceba que está sendo condescendente. Valentina estendeu a mão. Valentina Souza, ela disse. Não acrescentou nada, não explicou o que fazia ali, não ofereceu contexto. Não preencheu o silêncio com informação que não havia sido pedida. Apertou a mão de Isabela com firmeza. Não agressividade, firmeza. E depois a de Eduardo, mantendo o olhar nos dois sem arrogância, sem nervosismo. Simplesmente presente. Como se aquele espaço, naquele momento, fosse tão legitimamente dela quanto de qualquer outra pessoa naquele salão. Eduardo Meirelles ficou um segundo mais longo do que deveria olhando para Valentina antes de dizer prazer, com uma cordialidade que soava como a versão bem treinada de uma surpresa que ele não havia esperado. Isabela encheu o silêncio com uma pergunta sobre a festa, sobre Dona Lúcia, sobre os arranjos, e Rodrigo respondeu com a mesma neutralidade de antes. 2 minutos de conversa que foram, a cada segundo, exatamente o que precisavam ser. Depois disso, os 4 seguiram em direções diferentes com a naturalidade de quem não tem mais nada a provar naquele encontro específico. Rodrigo ficou de frente para o buffet por um momento, de costas para o salão. Valentina ficou ao lado dele, pegando uma azeitona com o garfinho de serviço com uma calma que parecia completamente genuína. Ele disse, baixo, "Você é impressionante." Valentina respondeu sem olhar para ele. "Não, eu simplesmente não tenho medo de quem não conheço." Havia uma diferença enorme entre as duas afirmações, e Rodrigo sabia qual era. Ficou quieto, comeu uma azeitona também. Dona Lúcia Cavalcante encontrou Valentina às 22h30, perto da mesa de sobremesas, quando Rodrigo havia se afastado por 3 minutos para atender uma ligação que não podia ignorar. Valentina estava sozinha, olhando para os doces dispostos com a atenção distante de quem está descansando o olhar, quando a mulher de cabelos brancos presos num coque baixo e vestido dourado apareceu ao lado dela com a frase que seria típica de mãe italiana se Dona Lúcia fosse italiana, que não era, mas tinha o mesmo instinto. "Você está com fome de verdade ou só olhando?" Valentina riu. Não o riso contido e social de quem está com guarda alta.
Riu de verdade, com o tipo de espanto divertido de quem não esperava aquela entrada. Estou com fome de verdade, ela disse. Dona Lúcia pegou um prato e passou para ela antes de pegar o próprio. Então, pega logo antes que a sogra da Fernanda Albuquerque limpe tudo. Aquela mulher come como se houvesse jejum amanhã. Ficaram 40 minutos juntas. Rodrigo voltou da ligação e encontrou a mãe e Valentina sentadas num canto do salão, os pratos sobre os joelhos, com a descontração de duas pessoas que esqueceram que se conheciam há menos de uma hora. Dona Lúcia havia esquecido completamente a agenda de cumprimentos. Havia ao menos 12 pessoas que ainda esperavam falar com ela e que circulavam com a paciência de quem não quer interromper, mas também não quer esperar muito mais. Rodrigo ficou parado na beira do corredor, olhando para a cena, e sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Era quente, era inesperado, era completamente diferente de qualquer coisa que havia sentido naquela festa até aquele momento. Mais tarde, quando as luzes foram levemente diminuídas para o discurso de aniversário, Valentina estava ao lado de Rodrigo, numa posição que havia se tornado natural ao longo das últimas horas. Não intimidade fabricada, mas a proximidade orgânica de duas pessoas que passaram tempo suficiente juntas para não mais calcular a distância entre elas. Rodrigo havia contado à mãe antes do discurso que Valentina trabalhava no buffet, que havia pedido a ela para ficar, que seria mais longo de explicar e que preferia explicar depois. Dona Lúcia havia respondido com o olhar específico que mães têm quando sabem muito mais do que você disse e escolhem não dizer o que sabem. Depois, havia voltado a falar com Valentina sobre o Miguel. Valentina havia mencionado o filho em algum momento da conversa das 40 minutos, com o interesse genuíno de quem quer saber o nome, a idade, o que gostava de comer. O discurso foi lindo. Rodrigo havia escrito as palavras semanas atrás e as havia dito com a firmeza treinada de executivo que faz apresentações para plateias de 500 pessoas. Mas havia um momento no meio, quando ele falou sobre o que a senhora me ensinou sobre aparecer sem precisar de aplauso, em que a voz fez algo inesperado. Uma hesitação de meio segundo que ele não havia planejado e que Valentina, ao lado dele, percebeu porque estava prestando atenção de um jeito diferente das demais pessoas naquele salão. Não prestava atenção no discurso, prestava atenção nele. A festa terminou às 00:40. Os últimos convidados foram embora aos poucos e a equipe do buffet começou a desmontagem com aquela eficiência silenciosa de quem é invisível por profissão. Valentina voltou ao trabalho quando a festa terminou. Havia um acordo tácito que nenhum dos dois havia precisado nomear. A noite havia sido o que havia sido e ela tinha um salário a justificar e uma equipe a não deixar na mão. Rodrigo ficou observando enquanto ela ajudava a recolher as toalhas de mesa com a mesma precisão calma de 4 horas antes, quando havia chegado pela entrada de serviço às 16 horas, sem imaginar como aquela noite terminaria. Às 1h10 da manhã, quando a desmontagem estava quase concluída, Rodrigo foi até ela no corredor próximo à cozinha de apoio. Valentina estava com o avental de volta e a bandeja vazia sob o braço. O cabelo ainda preso, mas com algumas mechas soltas. A expressão de quem trabalhou 6 horas seguidas e está no último trecho antes de ir embora. Ele disse: "Posso te pedir mais uma coisa?" Valentina esperou. "Amanhã de manhã, você disse 24 horas, mas entendo se preferir não." Havia no modo como ele disse isso, com o espaço real para a recusa, sem pressão velada, sem a expectativa muda que às vezes é mais pesada do que qualquer pergunta explícita. Algo que Valentina notou da mesma forma que havia notado a frase do guardanapo. "Sei que não tenho direito de pedir isso." Havia uma consistência ali que não era performance. Era o mesmo homem que havia escrito o bilhete. Ela disse: "Que horas?" Rodrigo disse: "Você decide." 9 horas, mas não aqui, no Tatuapé.
Tem uma padaria na rua Conselheiro Carrão que abre às 7. Rodrigo assentiu. Estarei lá às 9. Valentina pegou a bolsa do armário, desceu pela entrada de serviço e foi esperar o Uber na esquina. No caminho para casa, com a madrugada de São Paulo vazando pelas janelas do carro e o filho dormindo a 2 bairros de distância, ela tirou o guardanapo do bolso do avental e olhou para ele mais uma vez na luz fraca do banco traseiro. Havia algo naquelas letras pequenas e apressadas que ainda tinha o mesmo efeito que havia tido no banheiro de azulejo branco. Não o romantismo da proposta, não a loucura da situação, mas aquela frase específica. Sei que não tenho o direito de pedir isso. Ela havia ouvido muitos pedidos de muitos homens ao longo de 29 anos e nenhum deles havia tido a decência de reconhecer o próprio limite antes de fazer o pedido. Esse tinha. Guardou o guardanapo de volta. Olhou pela janela o viaduto do Chá passando, a Avenida Paulista deserta de carros, mas ainda acesa, São Paulo acordada como sempre estava, mesmo quando fingia dormir. Pensou no Miguel, no shampoo de girassol, nos pães de queijo da padaria, da Conselheiro Carrão, que eram os melhores que ela conhecia. Pensou no homem de terno, com a gravata afrouxada, que havia chegado sozinho aquela noite, e que havia feito algo que provavelmente nenhuma das 200 pessoas naquele salão o imaginaria capaz de fazer. Escrever a verdade num guardanapo de linho e depositar em silêncio na bandeja de uma garçonete. Não dormiu muito, mas dormiu. Rodrigo chegou à padaria da rua Conselheiro Carrão às 8h50, de aplicativo, sem motorista, com 2 pães de queijo embalados que havia comprado na mesma padaria porque havia chegado cedo e ficado esperando do lado de fora com o frio da manhã de setembro em São Paulo, entrando pelo colarinho da camisa simples que havia escolhido. A primeira vez em semanas que saía de casa sem terno. Valentina chegou às 9 em ponto com o Miguel de mão. Ela não havia dito que o traria, e Rodrigo não havia perguntado, e nenhum dos dois havia calibrado aquela variável, o que tornava aquele momento significativamente mais real do que qualquer coisa que qualquer um dos dois havia planejado. Miguel tinha 5 anos, cabelo cortado curto, uma camiseta de dinossauro azul, e a desconfiança silenciosa de criança pequena diante de adulto desconhecido que dura exatamente o tempo que a criança decide que dura. Olhou para Rodrigo com os olhos levemente entreabertos, avaliativo, e depois olhou para os pães de queijo embalados que Rodrigo segurava. "São para mim?" ele perguntou. Valentina disse, "Miguel", com o tom de mãe que é metade repreensão e metade riso contido. Rodrigo disse, "São para você, sim, se a sua mãe deixar." Miguel olhou para a mãe. A mãe disse que sim. Miguel pegou o pão de queijo com as 2 mãos e foi sentar na cadeira mais próxima da janela com a solenidade de criança que acaba de resolver a questão mais importante do dia. Sentaram na mesa pequena da padaria. Havia a luz branca de padaria de bairro, o cheiro de café passado e pão recém-saído do forno, o som baixo de uma televisão em alguma sala dos fundos, as mesas de fórmica com aquele desgaste específico das coisas usadas com regularidade por muitos anos. Rodrigo pediu 2 cafés e mais 2 pães de queijo. Valentina pediu um suco de laranja para Miguel e verificou se o copo era de plástico antes de deixar o filho segurar. Ficaram 3 horas naquela mesa. Miguel dormiu aos 20 minutos, recostado no encosto da cadeira, com o pão de queijo pela metade no prato, e o apartamento de Valentina ficou a 1 quarteirão de distância, de modo que, quando ele começou a fechar os olhos, ela disse que precisava levá-lo para cima e voltaria, e Rodrigo disse que esperava, e ela demorou 12 minutos e voltou com a chave do apartamento na mão e a bolsa menor sem o Miguel. Falaram. De verdade, com aquela qualidade específica de conversa que só acontece quando 2 estranhos que não têm nada a perder um com o outro decidem ser honestos porque não têm outra moeda disponível. Rodrigo falou sobre os 11 meses desde o fim do noivado, não sobre Isabela, mas sobre o que havia descoberto sobre si mesmo quando ficou sozinho.
que não sabia comer sem reunião marcada, que chegava ao apartamento da Itaim às 22 horas e ficava de pé na cozinha às escuras por minutos antes de decidir pedir delivery, que a última vez que havia dormido sem a corda no meio da noite tinha sido antes de julho do ano passado. Disse que duvidava de todas as decisões que tomava, não as profissionais, as outras, as que não tinham planilha. Disse que a última vez que havia comido em mesa de cozinha simples tinha sido na casa da avó, 9 anos atrás, uma quinta-feira sem motivo especial, e que só havia percebido o valor daquilo quando não tinha mais. Valentina ouviu sem interromper, com a mesma atenção que havia prestado ao briefing involuntário do corredor do segundo andar, aquele olhar de concentração verdadeira que não estava esperando sua vez de falar. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos, o café esfriando, e então disse: "Você dorme mal porque está esperando uma coisa que sabe que não vai chegar." Rodrigo perguntou: "O quê?" Ela pensou. A sensação de ter terminado. Rodrigo ficou quieto. Havia nessa frase uma precisão que ele não havia encontrado em 11 meses de psicólogo bom e caro nos Jardins, que o ajudava a entender, mas raramente o acertava com a exatidão necessária para que algo mudasse. Depois foi a vez de Valentina. Ela falou sobre a empresa de decoração que havia fundado aos 22 anos, pequena, mas funcionando, com 5 fornecedores fixos e uma cartela de clientes que crescia, e que havia falido aos 25 porque o ex-marido havia contraído uma dívida de R$70 mil em nome da empresa sem contar para ela, e quando ela descobriu a dívida, já era tarde para salvar qualquer coisa que não fosse a própria sanidade. Falou sobre o Miguel que nasceu no meio daquilo, sobre a separação que foi simultânea ao falimento, que foi simultâneo ao primeiro ano de vida do filho, sobre o 3º semestre da Faculdade de Gestão de Eventos que ela havia trancado com a intenção de retomar e que havia ficado parado no trancamento por quase 4 anos. Falou sobre os e-mails, 700 mais gorjetas, sobre a mãe que ajudava, mas cobrava com a moeda silenciosa do sacrifício, sobre os cálculos pequenos que eram a estrutura invisível de cada dia. Rodrigo percebeu que havia ouvido aquilo tudo. O falimento, a dívida, a separação, o filho no meio, sem nenhum momento de incômodo social, sem o impulso de oferecer solução antes de o problema terminar de ser dito. Era algo que sua psicóloga havia tentado ensinar a ele por meses e que Valentina havia conseguido simplesmente por ser quem era. Ela contava de um modo que não pedia resgate, e isso liberava quem ouvia de ter de oferecê-lo. Pela primeira vez em meses, Rodrigo sentiu que estava exatamente no lugar onde deveria estar. Não numa reunião, não num evento, não numa conversa onde havia algo a ganhar ou a perder. Numa mesa pequena de padaria em Tatuapé, com café frio e açúcar granulado num potinho de plástico e o barulho da televisão dos fundos passando baixinho, conversando com uma mulher que havia estabelecido como única condição para aquelas 24 horas a honestidade sobre quem era. Às 12h20, o Miguel acordou lá em cima. Valentina sabia, explicou, porque ele sempre acordava às 12 quando dormia naquele horário. Era um relógio interno de precisão absurda em criança pequena, e ela precisava subir. Rodrigo foi com ela até a porta do prédio. Valentina parou na calçada de frente para ele com a chave na mão e disse: 24 horas. Não era acusação, era verificação neutra. 24 horas, ele confirmou. Ela assentiu. Havia um silêncio que poderia ter sido qualquer coisa e que foi simplesmente honesto. 2 adultos que haviam combinado o limite e agora estavam dentro dele. Rodrigo não pediu mais. Não estendeu. Não tentou negociar um tempo extra com a habilidade que tinha de renegociar qualquer prazo em qualquer contexto. Disse apenas: obrigado. De verdade. Valentina disse: obrigado pelos pães de queijo. Entrou no prédio.
Rodrigo ficou na calçada por um momento. O sol de setembro de São Paulo aquecendo o asfalto e o cheiro de terra molhada de algum canteiro próximo misturando com gasolina e café. Chamou o aplicativo. Ficou esperando, olhando para a fachada simples do prédio de Valentina, 4 andares, pintura amarela descascando na quina do segundo, uma roupa no varal do 3º andar que o vento movimentava levemente. Havia algo naquilo, naquele prédio, naquelas 3 horas, naquela mesa de fórmica, que era completamente diferente de qualquer coisa que havia construído nos últimos 15 anos. Não era melhor ou pior. Era real de um jeito diferente. Era o tipo de real que não tinha assessoria de imprensa. O carro chegou. Ele entrou. 3 semanas depois, a coluna social publicou. A foto havia sido tirada por alguém com celular, provavelmente no momento em que os dois caminhavam pelo salão na direção do buffet. Rodrigo de terno, Valentina de uniforme. Os dois lado a lado com aquela proximidade que não era íntima no sentido óbvio, mas que qualquer pessoa com olhos bem calibrados conseguia ler como algo além do profissional. A legenda que a coluna social havia escolhido tinha aquela crueldade específica das legendas escritas para gerar clique. O CEO Cavalcante e a misteriosa acompanhante no jantar de gala dos Jardins. Misteriosa. A palavra havia sido escolhida a dedo, e Rodrigo sabia disso porque conhecia o idioma das colunas sociais da mesma forma que conhecia o idioma dos contratos. Cada palavra era uma decisão. A publicação foi numa terça-feira às 11 da manhã. Às 11h40, o telefone de Rodrigo tinha 7 mensagens não lidas da assessoria de imprensa. 2 perdidas do diretor de comunicação da Cavalcante e uma do número que ele havia salvo como Isabela não atender há 8 meses e que havia atendido exatamente 0 vezes desde então. Ele leu as mensagens da assessoria primeiro, com a objetividade cirúrgica de quem já gerenciou crise de imagem antes. O tom era o de sempre. Não é grave, mas precisa de posicionamento rápido, sugestão de nota neutra confirmando presença no evento, nada sobre a acompanhante se possível, ou confirmação de nome e vínculo se a pergunta se tornar insistente. Profissional. Sensato. Completamente equivocado para aquela situação específica, mas ele não saberia explicar porquê de um modo que soasse racional numa reunião de equipe. Fechou as mensagens, abriu uma conversa nova, digitou o número de Valentina. Ela respondeu em 2 minutos. Vi. Minha mãe ligou assustada. Pode ser que liguem para minha supervisora no buffet. Rodrigo digitou. Me avisa se houver algum problema com o buffet. Resolvo. Valentina demorou um momento para responder. Depois, tudo bem por enquanto. A situação ficou estável por 4 dias. No 5º dia, Eduardo Meirelles entrou em cena. Rodrigo ficou sabendo pela própria Valentina, que o contactou às 19 horas de uma sexta-feira com uma mensagem que tinha o tom de alguém que havia decidido tratar o assunto como informação objetiva antes de qualquer outra coisa. Recebi uma proposta hoje. Preciso te mandar por escrito. Você tem e-mail ou prefere aqui no WhatsApp? Ele respondeu o e-mail. 10 minutos depois, a mensagem chegou encaminhada, uma conversa de WhatsApp entre Valentina e um número que ela havia identificado como Eduardo Meirelles, Meirelles Produções, na linha de assunto do e-mail. A proposta era direta ao ponto, com a linguagem de quem está acostumado a negociar e prefere clareza a rodeios. R$18 mil por uma entrevista a um veículo de comunicação de médio alcance, confirmando que Rodrigo Cavalcante havia contratado acompanhante profissional para o evento, com os detalhes deixados deliberadamente vagos. Suficientemente vagos para que qualquer leitura fosse possível. Suficientemente concretos para que o dano fosse real. Havia um prazo, 72 horas, e uma instrução. Não comentar com ninguém antes de decidir. Valentina havia encaminhado no mesmo dia. Sem comentário, sem drama.
sem o parágrafo de indignação que seria completamente justificado e que ela havia escolhido não escrever porque a indignação era óbvia e o fato era o que importava. Rodrigo ficou olhando para a tela do computador por um tempo que não soube medir. Havia algo naquele encaminhamento, na decisão de mandar sem comentário, sem sinalização emocional, sem pedir validação ou instrução, que dizia mais sobre Valentina do que qualquer coisa que ela havia dito nas 3 horas na mesa da padaria. Ela havia recebido 18 mil reais, mais de 10 meses do seu salário base, como proposta, e havia encaminhado para ele no mesmo dia, sem comentário. Ele pegou o casaco. Foi ao Tatuapé de Uber. Valentina abriu a porta com o Miguel no colo, que estava com sono, mas ainda acordado, o cabelo amassado de criança que ficou deitada no sofá. Rodrigo ficou na soleira por um segundo, olhando para ela, e disse: "Você podia ter aceitado." Valentina disse: "Eu sei." Silêncio. Miguel olhou para o visitante com os olhos semicerrados de quem está decidindo se vale a pena acordar completamente para avaliar a situação. Decidiu que não valia. Recostou a cabeça no ombro da mãe. "Por isso não aceitei," ela completou. Foi a primeira vez que Rodrigo Cavalcante, com 41 anos de vida construída sobre negociações e com 165 milhões em faturamento anual, não soube o que dizer em resposta. Não era falta de vocabulário, era que qualquer coisa que dissesse seria menor do que o silêncio que aquela frase merecia. Havia na resposta de Valentina uma lógica tão simples e tão completamente diferente da lógica que governava o mundo em que ele vivia, onde todo valor tinha preço e todo preço era negociável, que ele ficou parado na soleira de um apartamento de 42 metros quadrados em Tatuapé, sem conseguir produzir uma única frase que fosse à altura. Ela não preencheu o silêncio. Deixou ele ficar. Depois de um momento, Rodrigo disse: "Vou lidar com Eduardo." "Sei disso," Valentina disse, "mas não é por isso que mandei." Ele soube. Era por isso que ficou quieto. Voltou para Itaim com o silêncio do Uber preenchido pela cidade lá fora. São Paulo, sexta-feira à noite. Tráfego parado na Radial Leste. O tipo de congestionamento que em outros dias o fazia ligar para o assistente pedindo alternativas. Naquela noite, ficou parado olhando para os faróis dos carros à frente, vermelho e branco em fileira, e pensando em algo que não havia pensado durante os 15 anos de construção da Cavalcante, que havia uma diferença fundamental entre ter caráter e ter sido testado. Valentina havia sido testada, com 18 mil reais e 72 horas e a instrução de não contar para ninguém. E havia contado. No mesmo dia, sem drama, lidar com Eduardo foi rápido e sem prazer. Rodrigo não fez isso através de advogados, não escalou para comunicado público, não transformou em munição para a disputa profissional que existia entre as duas empresas e que existiria independentemente daquilo. Fez uma ligação, direta, curta, com o tom de quem não está ameaçando, mas está sendo absolutamente claro sobre o que aconteceria se a conversa com Valentina tivesse continuidade ou se qualquer versão daquela proposta chegasse a qualquer veículo. Eduardo ouviu. Não respondeu muito. A ligação durou 4 minutos. O assunto foi encerrado. A assessoria de imprensa recebeu uma nota 2 horas depois. Rodrigo havia redigido sozinho, sem revisão, 3 frases que confirmavam presença no evento de aniversário da mãe e mencionavam Valentina pelo nome completo, sem cargo ou vínculo profissional. Apenas nome. Era tecnicamente insuficiente para qualquer coluna social, o que significava que deixava mais perguntas abertas do que respostas, o que em relações públicas convencionais era considerado erro. Rodrigo considerou o erro aceitável. A assessoria considerou o erro inaceitável e disse isso em e-mail detalhado às 23 horas. Rodrigo leu o e-mail, respondeu "obrigado" e foi dormir. E dormiu.
o que era suficientemente incomum para que ele notasse quando acordou às 7 da manhã, sem a sensação usual de que o sono havia sido um intervalo entre ansiedades. Nos dias seguintes, Valentina e Rodrigo continuaram em contato. Não de forma planejada, não com a cadência regular de um relacionamento que se estabelece, com a naturalidade irregular de duas pessoas que haviam descoberto que conseguiam ser honestas uma com a outra, e que esse era um recurso suficientemente raro para preservar. Ele mandava mensagem às vezes, ela respondia às vezes era ela que mandava primeiro com algo que havia visto ou pensado e que sabia que ele entenderia sem precisar de contexto. Miguel havia perguntado sobre o homem dos pães de queijo 2 vezes, o que Valentina havia contado para Rodrigo com a mesma neutralidade objetiva com que contava qualquer coisa, e Rodrigo havia ficado com aquela informação aquecendo algum lugar que ele preferiu não examinar de perto por enquanto. Havia algo crescendo entre os dois que nenhum dos dois estava nomeando. Não por evitação, mas porque nomear prematuramente era o modo mais eficiente de destruir coisas frágeis. Eles sabiam disso instintivamente, por razões diferentes. Rodrigo porque havia aprendido da pior forma que nomear demais, cedo demais, era o modo de transformar algo real em expectativa, e expectativa mal calibrada era o embrião de todo o fim que ele havia conhecido. Valentina, porque havia vivido o suficiente para saber que as coisas que valem a pena crescem melhor sem pressa, que o ex-marido havia chegado rápido demais e partido depressa demais, e que a velocidade era frequentemente confundida com intensidade, quando, na verdade, era apenas velocidade. Então Rodrigo começou a pensar em algo que havia estado no fundo da cabeça desde a mesa da padaria. Desde o momento em que Valentina havia descrito a empresa de decoração que fundou aos 22 anos, o falimento aos 25, a reconstrução do zero sem favor de ninguém. Havia ali uma pessoa que havia fundado uma empresa sozinha, jovem, sem capital de terceiros, sem rede de contatos, sem o tipo de suporte que Rodrigo havia recebido naturalmente ao longo de toda a sua trajetória, e que havia chegado o mais longe que chegou, não apesar das circunstâncias, mas através delas, construindo competência real no lugar onde outros teriam construído ressentimento. E ela estava naquele momento trabalhando como garçonete por Pandays. 700 mensais, mais gorjetas, porque as circunstâncias haviam desalinhado o que ela era capaz de fazer e o que o mercado sabia que ela era capaz de fazer. Havia na Cavalcante uma vaga que estava aberta há 2 meses. Coordenadora de eventos. Não entrada, não operacional, mas coordenação real, gestão de fornecedores, interface com clientes, supervisão de equipe em campo, construção de cronogramas. O salário era R$5.800, com metas trimestrais e avaliação formal. Era o tipo de posição que exigia exatamente o que Valentina demonstrava ter. Precisão, presença de espírito, capacidade de manter calma quando tudo desmorona, leitura rápida de ambientes e de pessoas e a dignidade específica de quem trata qualquer trabalho como se merecesse ser feito bem, independentemente de quem está olhando. Rodrigo ficou 3 noites pesando aquilo com a seriedade que a situação exigia, porque havia um risco real que ele precisava nomear para si mesmo antes de agir. O risco de que qualquer movimento nessa direção fosse lido, por ela, por qualquer pessoa, como o rico resolvendo a situação da pobre com cheque, como salvação embalada em oportunidade profissional, como o tipo de gesto que parece generoso e é, na sua estrutura profunda, uma compra. Esse risco era real. Rodrigo o conhecia, e foi exatamente por isso que, antes de fazer qualquer coisa, ligou para a diretora de RH da Cavalcante e disse que havia uma vaga aberta e que queria processo seletivo formal, currículo avaliado por terceiros sem identificação do indicador,
entrevistas conduzidas pela equipe de RH sem sua participação, critérios objetivos documentados. E que havia uma candidata que ele pedia para incluir na lista com o currículo que Valentina havia enviado ao ser solicitada. Currículo que tinha formação incompleta, 3 anos de buffet e uma empresa anterior que havia falido e que precisava ser avaliado exatamente pelo que era, sem favor e sem handicap. A diretora de RH perguntou, com a cautela profissional de quem trabalha há 6 anos com Rodrigo e o conhece suficientemente bem para perguntar: "Você quer que eu saiba ou não saiba quem indicou?" Rodrigo pensou por um segundo. "Você pode saber. A equipe de avaliação não precisa." Foram 34 candidatos. O processo durou 3 semanas, triagem de currículo, teste técnico, 2 rodadas de entrevistas. Rodrigo não perguntou sobre o andamento, não pediu atualização. A diretora de RH não deu voluntariamente, o que era o correto. Na 4ª semana, a diretora enviou o relatório final com a recomendação de contratação e os comentários consolidados da equipe avaliadora sobre a candidata aprovada. Perfil com histórico não linear, mas competências demonstradas acima da média para a função, precisão operacional, gestão emocional em cenários de pressão, leitura de ambiente e comunicação direta. Ponto de atenção, formação incompleta, que pode ser concluída com incentivo da empresa, recomendação unânime. O nome no relatório era Valentina Souza. Rodrigo ficou olhando para o relatório por um momento. Havia algo naquela recomendação unânime, de pessoas que não sabiam quem havia indicado, que haviam avaliado o currículo de formação incompleta e 3 anos de buffet pelos mesmos critérios objetivos que avaliavam qualquer outro candidato, que era diferente de qualquer coisa que ele poderia ter dado a ela. Era reconhecimento sem interferência. Era o mercado, dizendo o que ele já sabia, mas dizendo com a autoridade de quem não tinha razão pessoal para dizer. Ligou para Valentina, explicou o processo, o resultado, a vaga, o salário. Disse que havia sido processo formal, que ela havia sido aprovada entre 34 candidatos, que a decisão não havia sido dele, mas da equipe de RH. Valentina ouviu em silêncio. Depois perguntou: "Você sabia que eu seria aprovada antes de me colocar no processo?" Ele foi honesto. Achava que sim, mas não sabia. Outro silêncio. Depois: "Quando assino?" Rodrigo marcou para a quinta-feira seguinte às 10 da manhã, no escritório da Cavalcante na Faria Lima. Valentina chegou 5 minutos antes, de calça social cinza e blusa branca com o cabelo solto. Era a primeira vez que Rodrigo a via sem o coque de serviço. E havia algo nesse detalhe pequeno que era de algum modo significativo. Ela tinha levado o currículo impresso, o que não era necessário, mas revelava o cuidado de quem trata qualquer compromisso como se merecesse preparo. A diretora de RH conduziu a assinatura. Rodrigo estava presente, mas ficou ao lado, não à frente. Era o contrato dela, não o dele, e ele sabia a diferença. Quando tudo foi assinado e a diretora saiu para providenciar as cópias, Rodrigo e Valentina ficaram sozinhos na sala de reunião por um momento. O contrato assinado sobre a mesa de vidro, São Paulo visível lá fora, pela janela envidraçada do 12º andar, o sol de outubro já com temperatura de verão chegando. Ele disse: "Não estou te dando nada." Ela olhou para ele. "Estou reconhecendo o que já existe." Valentina ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquela frase, naquele cuidado específico de não tornar aquilo em presente, em resgate, em narrativa onde ela fosse objeto de generosidade, que ela reconheceu com a mesma precisão com que havia reconhecido o "sei que não tenho direito de pedir isso" no guardanapo de linho. Era consistência. Era o mesmo homem, semanas depois, fazendo a mesma coisa que havia feito naquela noite, recusando-se a ser mais do que era honesto ser. Ela disse: "Eu sei." E era verdade. Ela sabia.
O primeiro mês na Cavalcante foi difícil da maneira que qualquer coisa nova e boa é difícil, com a tensão de quem precisa provar para si mesmo que o reconhecimento foi merecido, não apenas para os outros, mas para si. Valentina chegava antes do horário, ficava além quando necessário, fazia perguntas diretas quando não sabia e entregava resultado quando sabia. A equipe que trabalhava com ela levou 3 semanas para parar de tratar com a cortesia levemente distante de quem não tem certeza de como foi que aquela pessoa chegou ali, e passou a tratar com o respeito direto que vem de ver alguém trabalhar de perto. Havia na Cavalcante uma cultura de eficiência que Rodrigo havia construído ao longo de 15 anos e que Valentina absorveu com a facilidade de quem sempre foi eficiente, apenas nunca teve estrutura suficiente ao redor para que a eficiência fosse visível. A mãe de Valentina ligou na 3ª semana para dizer que havia visto a foto da coluna social de novo, que alguém havia comentado na fila do mercado, e que ela precisava entender de verdade o que estava acontecendo. Valentina respondeu com paciência, não com a paciência performática de quem está contendo o que quer dizer de verdade, mas com a paciência real de quem entende que a mãe vinha de uma experiência com o ex-genro que justificava qualquer cautela. Disse que tinha um emprego novo, que era sério, que não havia nada acontecendo que precisasse de proteção. A mãe ficou quieta por um momento e depois disse, "Você parece diferente quando fala sobre isso." Valentina disse, "É porque é diferente." E a mãe não respondeu, mas Valentina soube pelo silêncio específico que havia sido ouvida. Miguel passou a chamar o escritório da mãe de o lugar onde a mamãe manda. Valentina havia tentado explicar que ela não mandava exatamente, que havia pessoas acima dela na hierarquia, que era coordenadora, não diretora. Miguel havia considerado essa informação por alguns segundos e respondido, "Mas você manda no seu pedaço." O que era suficientemente preciso para que ela não tentasse corrigir novamente. Rodrigo e Valentina continuaram em contato da mesma maneira irregular e honesta de antes, com a diferença de que agora havia uma camada profissional por cima. Ela trabalhava para a empresa dele, o que criava uma nova geometria que precisava ser navegada com cuidado. Eles navegavam com cuidado. Havia reuniões onde eram profissionais completamente e havia sábados de manhã onde Rodrigo aparecia no Tatuapé com pão de queijo e ficavam na mesa da padaria por 2 horas. E havia uma separação clara entre os dois contextos que os dois respeitavam, não porque alguém havia dito que era necessário, mas porque ambos entendiam instintivamente que misturar desnecessariamente era o modo de perder os dois. O guardanapo de linho dobrado ficou num envelope dentro da bolsa de Valentina, não como recordação romântica. Ela seria a primeira a dizer que não era isso, que romantizar aquele bilhete seria reduzir o que ele representava a algo menor do que era. Era lembrete de que às vezes a honestidade mais difícil cabe numa única frase escrita às pressas. De que, sei que não tenho direito de pedir isso, era mais raro e mais valioso do que qualquer coisa que qualquer quantidade de dinheiro conseguia comprar. De que havia uma noite em que um homem havia chegado sozinho, sem plano, a um evento que precisava de ele com plano, e em vez de fabricar o plano, havia escrito a verdade num guardanapo, e que essa decisão havia mudado alguma coisa que ainda estava, meses depois, se tornando o que iria ser. Rodrigo, por sua vez, havia parado de chegar ao apartamento às 22 horas e ficar de pé na cozinha às escuras. Não porque a vida havia se tornado mais simples, havia se tornado em alguns aspectos mais complicada, com a vaga preenchida por alguém que ele conhecia de um modo que nenhum outro funcionário da Cavalcante conhecia. E com os olhos da assessoria e de parte da equipe ajustados nessa direção, com a atenção discreta que situações assim sempre geram. Havia se tornado mais complicada. E ele dormia melhor.
O que era, para um homem que havia passado 11 meses acordando no meio da noite, com a sensação de que havia esquecido alguma coisa importante, suficientemente revelador. Havia em Rodrigo Cavalcante, nos meses que se seguiram àquela noite, uma transformação que não era dramática, porque as transformações reais raramente são. Era a transformação lenta e não cinematográfica de um homem que havia passado 15 anos construindo tudo, exceto a capacidade de estar presente no que construía, e que havia encontrado, no corredor do segundo andar de um hotel que ele conhecia por dentro, às 21 horas de um sábado de setembro, a evidência de que presença era possível, que autenticidade era possível, que o tipo de dignidade que não precisava de plateia era possível, e que tudo isso existia independentemente de conta bancária, ou cargo, ou colunas sociais. Não era conto de fadas. Valentina seria a primeira a dizer isso, com a objetividade tranquila de quem já viveu o suficiente para saber a diferença entre história bonita e vida real. Havia 5 raios, 800 mensais, que eram quase 4 vezes o que ela ganhava antes, e havia um filho que crescia com a mãe num emprego em que ela era vista pelo que era capaz de fazer. E havia um homem que havia chegado sozinho a uma festa e que havia feito a coisa mais rara do mundo, pedido ajuda com honestidade sobre o que o pedido custava para o outro. E havia uma mesa pequena de padaria em Tatuapé que ainda existia na rua Conselheiro Carrão e que eles visitavam às vezes, sem motorista, com o Miguel que já sabia pedir o suco de laranja sem precisar que a mãe fizesse por ele. E numa tarde de novembro, com São Paulo fazendo aquele calor úmido de pré-verão que grudava na pele e enchia os parques de gente, Rodrigo e Valentina estavam sentados num banco do parque do Ibirapuera, enquanto Miguel corria atrás de um pombo com a determinação inútil e absolutamente séria de criança, que acredita que desta vez vai conseguir. A luz dourada de fim de tarde atravessava as árvores em ângulo baixo, aquecendo o banco de madeira e o cheiro de grama molhada de um regador que havia passado antes. E havia o murmúrio de outras conversas ao redor e o som da cidade lá fora do parque, chegando abafado como sempre. E Miguel rindo quando o pombo voou, e Valentina com o rosto levemente virado para o sol, com os olhos semicerrados, e Rodrigo ao lado dela, sem nada que precisasse ser resolvido naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava esperando o momento terminar para ir para o próximo. Estava simplesmente ali, naquele banco, naquele parque, com aquela mulher e aquela criança e aquele pombo que voou, entendendo algo que não havia entendido nos 15 anos anteriores. Que riqueza verdadeira não era o faturamento, não era o escritório no 12º andar, não era o nome nas colunas sociais. Era isso. Era a capacidade de estar completamente presente num momento simples, sem precisar que o momento fosse mais do que era. Era Miguel rindo do pombo. Era o café frio da padaria, que ninguém se importava em reaquecer, porque a conversa era boa demais para interromper. Era a honestidade que coube num guardanapo de linho dobrado em 4. Era a presença, era a dignidade, era o tipo de coragem que não aparece em nenhum relatório trimestral, mas que é, no final, a única coisa que faz diferença quando a luz do fim de tarde atravessa as árvores num banco de parque, e você percebe, sem que ninguém precise te dizer, que está exatamente onde deveria estar. Era tudo. Era mais do que suficiente. Era o começo de algo que valia a pena construir devagar.